Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 60. Título: Deus e as religiões, uma questão cada vez menos interessante. 1. Decorreu na penúltima semana de fevereiro de 2008 no Porto um colóquio, debate sobre Deus e as religiões no século XXI. Não estive presente. Tinha um encontro agendado à mesma hora, aqui em Macieira da Lixa, onde resido, da Associação Cultural As Formigas de Macieira, onde era um dos intervenientes e optei por dar prioridade a esta atividade. Até porque nesse encontro da Cooperativa Árvore seria um mero ouvinte mais entre os muitos ouvintes que, pelos vistos, encheram a ampla sala ao ponto de bastantes terem de ficar de pé. Assim não fui a engrossar ainda mais esse elevado número. E pelo que me foi dado ler na crónica de um dos muitos ouvintes, o diretor de VP Voz Portucalense, Padre Manuel Correia Fernandes, e na crónica do próprio promotor moderador do colóquio debate, Padre Anselmo Borges, no DN, ambos meus amigos e irmãos no presbiterado, acho até que não terei perdido nada por aí além. 2. A meu ver, a própria questão Deus e as religiões no século XXI é hoje uma questão cada vez menos interessante. Desde logo na sua formulação, basta ver que no seu simples enunciado associa sacrilegamente o mistério dos mistérios, que é Deus vivo, o invisível e o indizível, com as religiões, que no seu conjunto dá visibilidade ao religioso, o qual, já todos o deveríamos saber, pelo menos desde Jesus o de Nazaré, é o que há de mais perverso nos seres humanos. Sei que ao escrever isto escandalizo muito boa gente, certamente a começar logo por aqueles que estiveram presentes neste colóquio debate, como intervenientes e como ouvintes, mas não posso deixar de afirmar, sem que a voz me trema, que as religiões, juntamente com o poder político e o poder dinheiro, constituem o perverso, o demoníaco, o tentador e o inimigo, o ídolo, obra das nossas mentes perturbadas e assustadas, obra da nossa inteligência demente. 3. Associar o santo nome de Deus com as religiões, com o poder político e com o grande dinheiro é o máximo da perversão. É o pleno da idolatria. E a idolatria é o grande pecado do mundo, o pecado por antonomasia, o pecado que mata os seres humanos. É obra das nossas mentes dementes e também das nossas mãos. Primeiro, das nossas mentes dementes. Depois, das nossas mãos. Entenda-se, tudo o que organizamos e realizamos sob a sua perversa inspiração, sob o seu perverso sopro. É às nossas mentes que a idolatria mais ataca e mais mata, porque descria e mata. O que Deus vivo, a graça e a verdade em ação, está sempre desde o princípio a tentar criar e levar ao seu termo. Por isso, em vez de nos tornarmos seres progressivamente à imagem e semelhança de Deus Criador, a graça e a verdade em ação, tornamo-nos progressivamente seres descriados, autómatos, robôs, sem entranhas de humanidade, frios assassinos e compulsivos mentirosos, seres capazes e sempre disponíveis para conceber projetos de destruição maciça, os quais, postos depois em execução, mais não fazem do que matar, roubar e destruir os povos e a natureza. 4. De humanos que deveríamos ser, cheios de graça e de verdade, por isso dádivas uns para os outros e uns como os outros, e liberdades criadoras de autonomias e de maioridades cada vez mais em rede, sororais fraternos e solidários, acabamos criadores de sistemas de assassínio em massa cada vez mais refinados e de mentira cada vez mais pretensamente ilustrada. A ordem mundial que daqui resulta, toda ela obra nossa e das nossas mentes dementes, as de ontem e as de hoje, é por isso intrinsecamente perversa, assassina e mentirosa. E nós, em vez de a fazermos implodir, defendemo-la a ferro e fogo. Os frutos que ela produz estão aí hoje bem à vista de todos os povos. E nem assim nós, os povos, a fazemos implodir. 5. E porquê? Porque em vez de fazermos como Jesus, que sempre dissociou o nome de Deus vivo, a quem ele experimentou como Abba Mãe,
das religiões, do poder político e do grande dinheiro, ao ponto de dizer que entre Deus vivo e as religiões, o poder político e o grande dinheiro, a incompatibilidade é total, como é total também entre a luz e a treva, entre a vida e a morte, entre a criação e a descriação. Nós, ao contrário, teimamos em associar e em apresentar como compatíveis Deus e religiões, o poder político e o grande dinheiro. Só a nossa mente de mente é capaz de tanta perversão. Já a nossa mente sapiente não vai por aí. 6. Em lugar de criar deuses e deusas, religiões de todo tipo e feitio, poder e dinheiro, a nossa mente sapiente deixa-se humildemente invadir e habitar pela graça e pela verdade, que Deus vivo é. Deixa que a graça e a verdade sejam graça e verdade nela e em nós, e nos façam dádivas uns para os outros e uns com os outros, e liberdades criadoras de autonomias e de maioridades. Por isso, criadores de uma ordem mundial totalmente outra, geradora de vida e vida em abundância para todos os povos. 7. Na nossa mente sapiente, o nome de Deus nunca aparecerá associado com as religiões, o poder político e o grande dinheiro. Sempre aparecerá associado aos seres humanos, especialmente às vítimas, aos afetos e à comunhão dos povos, numa palavra, à política praticada, enquanto atividade de todas as pessoas e de todos os povos, feita de graça e de verdade, em prol uns dos outros e em prol da terra, que nos serve de berço e de ambiente, para não dizer parte integrante de nós, o nosso corpo maior. 8. O simples enunciado do tema do colóquio debate em causa está viciado à partida, induz logo as pessoas a ir por onde elas nunca devem ir. Isso mesmo sucedeu, de resto, no decurso do debate em questão, segundo rezam as duas crónicas que li. Só não teria sido assim se o tema tivesse sido provocadoramente enunciado nesses termos, mas para logo de entrada se dizer, como boa notícia jesuânica, que o Deus a que se refere o enunciado da temática deste colóquio-debate só pode ser um ídolo que havemos de desmascarar e decapitar. Porque o Deus vivo nunca anda associado com as religiões, nem com o poder político, nem com o grande dinheiro, a perversa trindade que faz o grande ídolo que nos mantém e aos povos subjugados e descriados, constituídos no interesse, ódio e na mentira, em lugar de na graça, amor e na verdade. E mais deveria dizer logo de entrada, Deus vivo só anda associado com as vítimas humanas, com a política, com a entrega da própria vida de cada pessoa e de cada povo e com a partilha, comunhão dos povos. 9. Por isso, se o religioso parece estar de volta neste nosso século XXI, não nos alegremos, choremos. Se o poder político está aí cada vez mais presente e ativo, com meios sofisticadamente ao seu serviço, não nos alegremos, choremos. Se o grande dinheiro é hoje o poder, o valor supremo, em nome do qual se morre e se mata, e se acumula cada vez mais em cada vez menos mãos, não nos alegremos, choremos. Se o nome de Deus anda aí cada vez mais nas bocas das pessoas e dos povos, e as religiões continuam a gozar de boa saúde, não nos alegremos, choremos. É a idolatria, em todo o seu esplendor de treva, de obscurantismo, de opressão, de assassínio, de mentira. 10. Deus, o de Jesus, nunca pode aparecer associado às religiões, ao poder político e ao grande dinheiro. Semelhante Deus é o ídolo, obra das nossas mentes de mentes, que havemos de desmascarar, denunciar, decapitar. As religiões prestam-lhe culto, quando perante ele só pode haver uma atitude digna dos seres humanos, desmascará-lo e decapitá-lo. Ou ele ou nós, porque ele, o ídolo, é que está a fundamentar e a abençoar a presente ordem mundial do poder e do dinheiro, que nos mata e nos transforma em assassinos uns dos outros. Caim, uns para os outros. 11. Deus vivo de Jesus só pode aparecer associado à graça, à política e ao amor que nos faz dádivas vivas uns para os outros, uns com os outros. No século XXI, o que vemos aí é o poder cada vez mais esmagador, o dinheiro cada vez mais assassino e cientificamente organizado. As igrejas, na sua cegueira e infantilidade, continuam a entender-se a si mesmas como religiões e por isso são como os cegos a guiar outros cegos.
Ou elas se convertem, mudam de Deus, regressam a Jesus e ao Deus de Jesus, à Abba Mãe, e passam a ser presença maiútica com e entre as maiorias oprimidas e empobrecidas da humanidade contra a idolatria e a sua ordem mundial, ou continuam a dar força à ordem mundial assassina e mentirosa, por isso, mais do mesmo, e como tal deverão implodir, elas também, com a implosão dessa mesma ordem mundial. 12. Para já, o que nos é dado ver é que as igrejas insistem em ser religiões da ordem mundial e com a ordem mundial, a par do poder político e do grande dinheiro. São um dos 3 pilares fundamentais da perversa trindade em que o ídolo se nos apresenta. Se as igrejas acordarem e mudarem, perderão todos os seus atuais privilégios, todos os santuários, todos os locais de culto, todos os ritos, toda a atual organização territorial. Deixarão de fazer parte da ordem mundial tão visível e tão esmagadora opressora. Ganharão em fecundidade o que perdem em visibilidade. Ganharão em perseguições o que perdem em privilégios. Mas serão o que sempre deveriam ter sido ao longo da história. E esta, se elas tivessem sido o que deveriam, teria sido totalmente outra. Serão fermento na massa, sal da terra, luz do mundo, sentinela na cidade. Numa palavra, aqueles 2 ou 3 reunidos em nome e em memória de Jesus, cada vez mais clandestinos, cada vez mais ativos e fecundos, até fazerem implodir a presente ordem mundial das religiões, do poder e do dinheiro. 13. Mas para isto é que Jesus de Nazaré nasceu um dia na história e desde então nunca mais saiu dela. Pertence-nos como igreja sermos seus discípulos, seus anjos ou cooperadores, prosseguidores das suas causas, que se resumem a uma: fazer desenvolver o reinado de Deus no mundo, que por sua vez, à medida que se desenvolver, fará implodir a ordem mundial, obra das nossas mentes dementes. 14. Obviamente, o colóquio debate Deus e as religiões do século XXI, realizado na Cooperativa Árvore no Porto, não foi por aqui. Por isso, deixou tudo em sossego, apesar deste tudo ser esta ordem mundial perversa, assassina e mentirosa que temos e que cada dia que passa está aí, de forma cada vez mais cientificamente organizada, a descriar-nos, a matar-nos e a roubar-nos como pessoas e como povos. Choremos e acordemos, pois temos de dar toda a oportunidade às nossas mentes sapientes para passarmos à ofensiva contra ela, até desmascararmos e decapitarmos. 2008, março 3. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.